Chegamos à lição 12 e nesta semana vamos estudar sobre a cosmovisão bíblica. O que a Bíblia diz sobre este mundo, sobre a criação desse mundo, sobre os seres humanos, sobre a constituição dos seres humanos, sobre o plano de Deus para os seres humanos, sobre a vida, sobre a morte, sobre a mortalidade ou a imortalidade. Isso que vamos estudar nesta semana, a cosmovisão bíblica. Vamos orar, então, antes do estudo dessa lição. Obrigado, bom Pai, porque podemos outra vez abrir a Tua palavra para aprendermos sobre este mundo, para aprendermos sobre nós e para aprendermos sobre o grande amor que o Senhor tem demonstrado sempre para a humanidade. Nos ajuda, portanto, para que possamos fazer esse estudo iluminados pelo Espírito Santo, para aprendermos mais sobre aquilo que o Senhor quer que aprendamos e para aumentarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e no plano de graça e salvação proposto por Deus, portanto por Ti, para cada um de nós. Nos abençoa nesse estudo, eu te peço por Jesus. Amém. Vamos começar esse estudo, irmãos, por uma breve definição do que é cosmovisão. Essa definição é extraída do livro Além da Morte, do pastor Alberto Tim. Veja lá. Cosmovisão é um sistema de crenças e uma estrutura abrangente de ideias e atitudes sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre a vida. É a existência e a estrutura ideológica, o nosso pensamento. O que pensamos? O que pensamos sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre o mundo? Isso é a cosmovisão. Existem várias cosmovisões. Por exemplo, a visão grega dualista, uma cosmovisão dualista, e que permeia todo o Ocidente. Todas as nações cristãs do Ocidente, inclusive, adotam esse dualismo. O que é? O dualismo grego dizia o seguinte: o corpo é mau, mas o espírito ou a alma são bons. O corpo é visível, o espírito é invisível. O corpo é mortal e a alma é imortal. Nesse sentido, irmãos, a morte é a libertação da alma do corpo. Se liberta de um corpo mortal, de um corpo mau, para se tornar imortal, para estar imperecível. Corpo é distinto de alma. Portanto, isso leva a uma séria proposta. O que você faz no corpo não implica na sua alma. O que você faz no corpo não pode atrapalhar ou prejudicar a sua alma. Dessa forma, então, você pode atuar como quiser, porque as coisas do corpo não se misturam com as coisas da alma. Outra cosmovisão, chamada cosmovisão monista, é basicamente fundamentada nas religiões orientais, no budismo, no hinduísmo, no taoísmo. E elas fundamentaram o movimento da década de 60, um movimento chamado Nova Era. Nesta visão, nesta cosmovisão, não há distinção entre a matéria e a mente. Não há distinção entre Deus e o mundo. Ela tem uma visão holística, chamada holística, panteísta da realidade. Na verdade, ela propõe o seguinte: Deus é o universo, tudo é Deus. Uma formiga é Deus, uma flor é Deus, o sol é Deus, o universo é Deus. Qualquer criatura é Deus, não é obra de Deus, mas é parte de Deus. Veja lá, irmãos, nesse sentido, a morte não é o oposto da vida, mas ela é a parte essencial de ciclos intermináveis de autorrenovação. Como todos e tudo são Deus, existe uma autorrenovação em cada ciclo de vida, e a morte a morte e o nascimento é que possibilitam esses ciclos de vida. Deus é a mente universal. Veja, irmãos, se nós pensarmos no dualismo grego e no monismo
oriental, na nova era, nós vamos ver que isso implica no estado dos mortos, na compreensão do estado dos mortos, na compreensão da morte, na compreensão da mortalidade ou da imortalidade. Mas qual é a visão bíblica? Qual é a cosmovisão bíblica? Ela é a cosmovisão integrada. E se nós partirmos do princípio da reforma, sola scriptura, quer dizer, somente a Bíblia que vai ser normativa para mostrar qual é a cosmovisão. E nós, ao verificarmos a Bíblia, nós vamos ver que ela contrasta muito com o dualismo e com o monismo. A Bíblia diz que Deus é o criador e o mantenedor do universo. Ele é uma pessoa destacada da sua criação. Ele não é a criação, mas ele é o criador. Ele não pode ser confundido com as suas criaturas. Na Bíblia também nós vemos, irmãos, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não compactua com o mal, mas ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se salvem. Vemos lá em Ezequiel 33, verso 11. Quero ler para os irmãos. Ezequiel 33, 11. Disse-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Veja, irmãos, nessa cosmovisão, na cosmovisão bíblica, o Senhor quer que vivamos eternamente. Não que nós vivamos eternamente já, mas a partir da sua volta. Ele não quer que ninguém se perca. E a morte é considerada um inimigo. Como diz a Bíblia, o último inimigo a ser vencido é a morte. Mais ainda, irmãos, ele não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças, conforme o texto de 1 Coríntios 10, 13. A compreensão da natureza humana, irmão, implica na nossa cosmovisão bíblica. Como era a natureza humana? Como é que nós fomos formados? Pó da terra mais fôlego da vida resulta em alma vivente, em ser humano. Não uma alma destacada do corpo, por isso que é integrado. Veja, irmãos, é integrado fôlego de vida com pó da terra, isso resulta em alma vivente. A alma vivente é a integração do pó da terra e do fôlego de vida. Veja, irmãos, o nosso verso áudio. Verso para memorizar. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer que todos os aspectos da nossa vida esteja íntegro para a volta do Senhor Jesus Cristo. Se nós vemos, irmãos, a introdução da nossa lição, lá na página 133, nós vamos ver que neste mundo, no final dos tempos, vão estar presentes duas globalizações. A globalização do erro, que vai estar se maravilhando de todas essas filosofias, de todos os eventos finais, de sinais e prodígios, mas é a globalização do erro. Mas também a globalização da verdade, a pregação do evangelho eterno, a toda nação, tribo, língua e povo. A pregação da verdade, a pregação da cosmovisão bíblica. Veja lá, irmãos, nesse sentido, e eu quero novamente salientar, e é o que estamos estudando nesse trimestre, a visão da morte, a visão da imortalidade, a visão da ressurreição é fundamental para que adotemos uma cosmovisão. E a visão bíblica nos apresenta que nós morremos, a nossa alma morre, mas nós podemos ressuscitar em Cristo Jesus, como já estudamos em algumas lições deste trimestre. Quero ler, para concluir esta introdução, o texto da nossa lição na página 133. Devemos permanecer firmes em nossa crença em toda a verdade que temos, que inclui a natureza da humanidade e da morte, enquanto buscamos ser guiados pelo Espírito Santo,
com o propósito de estar prontos para o glorioso aparecimento de Cristo. Sabe, irmãos, devemos estudar a palavra de Deus, devemos estar firmes nas nossas crenças, devemos fundamentar as nossas crenças, nos livrando dessas cosmovisões antagônicas à Bíblia. Como diz o texto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai nos libertar desta visão da nova era, onde tudo é Deus. Ou vai nos libertar dessa visão dualista grega. Alma e corpo não tem nada a ver uma coisa com outra. Você pode fazer o que quiser, porque a alma é sempre boa e o corpo é sempre mau. É o que vamos estudar nessa semana. Eu quero muito que você se empenhe no estudo e ore para que o Senhor possa nos ajudar, a todos nós, para que possamos entender qual é a verdadeira cosmovisão, qual é a cosmovisão correta, conforme a Bíblia Sagrada. Uma boa semana para todos.